Salve, torcedor vascaíno! Bom dia! Que prazer estar com você por aqui neste domingo pela manhã. Um final de semana em que o Vasco não jogou e é óbvio que ficou faltando alguma coisa. Ainda bem que depois de amanhã o Vasco já volta a campo. Um clássico, uma equipe disputando o título do Brasileiro e a outra buscando essa vaga na Libertadores. Hoje, torcedor, quero trazer para você aqui um pouco do esquema tático que jogam Botafogo e Vasco. A plataforma de saída, o 4-2-3-1, é igual para ambas as equipes. Agora, existem diferenças na execução. Claro, pelas características dos jogadores. E eu gosto muito desse tipo de tema e você sabe disso. Inclusive, a minha prancheta hoje vai me auxiliar bastante para trazer isso para você. Antes de eu vir com essa resenha, eu vou pedir um favor para você. Torcedor, quem gosta de aposta esportiva tem a obrigação de visitar o portal da Betfair. A Betfair, que é patrocinadora do Vascão, o maior patrocínio da história do Vasco. E especificamente para a Premier League, a Betfair tem uma promoção muito bacana. Se você fizer aí múltiplas nos jogos da Premier League, tem uma bonificação de 20%. Ou seja, aumenta e muito os seus ganhos. Não esquecendo que a Betfair também tem a promoção de boas-vindas. E tudo isso você é capaz de fazer escaneando esse QR Code que está aí na tela. Então, torcedor, dê essa moral aí para a Betfair, escaneie o QR Code, faça o seu cadastro. Se você tiver a possibilidade de ser a primeira vez que está fazendo a primeira banca, você vai pela opção de ganhar a bonificação da Betfair. Se você já é cliente da Betfair, presta atenção nos jogos da Premier League, que essa bonificação não dá para perder. Depois da vinheta, eu volto, falando muito desse Vasco e Botafogo, Botafogo e Vasco. Se liga aí. Então, torcedor vascaíno, depois de amanhã, o Vasco vai a campo buscando a terceira vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro da Série A. E isso é um tema que eu estava pensando até o último momento. Se eu iria falar sobre a questão mental, o quanto é importante isso, ou falar sobre o esquema tático de Vasco e de Botafogo. Mas só para dar uma pincelada aqui sobre o mental, olha só, torcedor, enquanto o Vasco estava com a cabeça na Copa do Brasil, o Vasco ficou um jejum aí de 7, 8 partidas sem conseguir vencer no Campeonato Brasileiro. Eu sei, a sequência era difícil. Só que bastou o Vasco ser desclassificado da Copa do Brasil para o Vasco ter 2 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. Mas isso é um tema para um outro momento, porque eu tenho certeza absoluta que se o Vasco tivesse caído fora da Copa do Brasil algumas fases anteriores, o Vasco teria, pelo menos no Campeonato Brasileiro da Série A, mais uns 5, 6 pontos na tabela que colocaria o Vasco como muito favorito a uma vaga na Libertadores. Ah, Faísca, você está falando que o Vasco deveria ter caído fora antes da Copa do Brasil? Claro que não, eu queria estar disputando a final da Copa do Brasil. Mas essa questão de disputar 2, 3 competições paralelas, se você não tem um elenco muito grande para poder rodar esse elenco, deixar todo mundo motivado, é óbvio que alguma competição vai sofrer. E o Campeonato Brasileiro do Vasco acabou sofrendo. Falando de esquema tático, quem me acompanha aqui no Atenção Vascaínos e aqui no Ave Mais, sabe que eu não gosto muito de ficar preso a números. Eu acho que esse debate é muito raso. Inclusive, tem uma boa parte da torcida, do torcedor, que às vezes fica na resenha que por que o Vasco não joga no tradicional 4-4-2? Por que o Vasco não joga no 3-5-2 com 3 zagueiros? Por que o Vasco não joga no 4-3-3? Porque cada modelo que é exposto dentro de campo, às vezes pelas características dos jogadores, o torcedor acha que o outro se encaixa. Disparado, desde que eu trabalho aqui no Atenção Vascaínos, o que eu mais ouço a reclamação é por que o Vasco não joga no 4-4-2. Os torcedores mais tradicionais gostam muito desse esquema.
Mas esse é um tema que não dá para a gente ficar parado. Porque eu vou trazer para vocês aqui que Vasco e Botafogo jogam no mesmo modelo de jogo, que é o 4-2-3-1. Esse é o esquema adotado pelas duas equipes. Só que existem variações claras e evidentes da maneira que o Vasco se comporta nesse 4-2-3-1 e na maneira que o Botafogo se comporta nesse 4-2-3-1. Por quê? Pela característica dos jogadores. Então, torcedor, vamos lá. O Vasco aqui é o preto, tá? Então, o Vasco provavelmente deve entrar em campo aí na próxima terça-feira com PH, João Vitor, Maicon ou Léo. Tem essa questão da contusão do Léo que a gente não sabe como que ele vai estar. E Piton. O meio de campo, os dois volantes lado a lado, um destro, o outro canhoto, Hugo Moura e Matheus Carvalho, Payet, Pumita na ponta direita, Emerson Rodrigues aqui, e do lado aqui, no meio do centroavante, dos zagueiros, o centroavante, a volta do Verratti. Então, um 4-2-3-1, bem clássico, bem fácil de entender. Onde existe um meia central que circula entre linhas, onde existe um ponta que procura arrastar, mas não é um ponta de associação. Longe disso, o Emerson Rodrigues é apenas do drible de partir para cima. E aqui um lateral improvisado que não traz para dentro, que não abre o corredor. Tem até uma boa chegada, o Puma sabe chutar de média e longa distância. E basicamente esse é o 4-2-3-1 do Vasco. Agora, torcedor, eu vou virar a prancheta e mostrar para você o 4-2-3-1 do Botafogo. Se a gente parar para analisar, o Botafogo que deve entrar em campo, Vitinho, Bastos, Alexandre Barbosa e Alex Telles, Greg e Marlon Freitas. Aqui começam as diferenças do 4-2-3-1 do Botafogo para o do Vasco. Do lado direito do Botafogo, joga o Luiz Henrique, que é um jogador que joga de pé trocado e busca sempre o centro do campo para tentar a finalização, para tentar explorar esse espaço aqui. O Luiz Henrique é alguém que sempre gosta de virar e vir para dentro do campo. Como era o Vasco pelo lado direito quando tinha o Adson. Mas também é uma característica diferente. Adson e Luiz Henrique não tem nada a ver. Luiz Henrique é um jogador de explosão, um jogador de partir para dentro. Um extrema de pé trocado na concepção da palavra. Não fica negociando muito. Giro, arranque e finalização para o gol. O Adson já era um jogador mais de mastigar a bola. Pumita busca o corredor para quem sabe a finalização aqui. E no meio, o Botafogo tem o Savarino, que ocupa essa faixa central do campo, com o Almada sendo outro extrema de pé trocado, com característica diferente de Emerson Rodrigues. Porque se o Luiz Henrique desse lado aqui busca a todo momento essa finalização, essa explosão, o Almada já é do outro lado um jogador que lembra mais o Adson, que tem técnica, que gosta de mastigar essa bola e que a todo momento está pisando na área aqui, buscando a finalização. E tem outro detalhe, esse 4-2-3-1 do Botafogo aqui, em diversas oportunidades, vira um 4-2-4, porque o Almada ataca esse espaço aqui, o Savarino vem no Igor Jesus fazendo como se fosse um segundo atacante, e o Luiz Henrique vem para cá. Aqui, esses dois volantes adoram buscar essa bola longa para fazer esses jogadores do Botafogo atacar o espaço. Uma outra variação que o Botafogo tem bastante é a chegada principalmente do Marlon Freitas para abastecer e fazer um jogo de associação com esses quatro jogadores aqui. O Gregory já é um jogador mais de marcação, chega muito pouco ao ataque. Então, viram a diferença, torcedor? O Vasco, para montar esse 4-2-4 aqui, para puxar, já é mais difícil. Já não tem esses jogadores tão agudos como tem o Botafogo, que podem exercer mais de uma função. O Vasco já fica algo mais previsível, pela qualidade de cada um dos seus jogadores e pelo modelo. Agora, como parar essa equipe do Botafogo? Eu vou dar um exemplo para você, torcedor. Há menos de 15 dias, o Criciúma conseguiu um empate no Maracanã. De que maneira? O Criciúma baixou bem o seu bloco, todo mundo participando aqui dessa última fase de marcação, e esses jogadores do Botafogo não tinham espaço para trabalhar entre linhas, ficavam encaixotados. Então dependia muito dos chutes de média e longa distância
e da bola parada. Aqui por dentro, o goleiro do Criciúma fez uma ou duas defesas difíceis no segundo tempo. No primeiro tempo até que se comportou mais ou menos. Então, esses jogadores do Botafogo, eles querem o espaço. Onde é que eu quero chegar com isso? Eu não estou dizendo que é para o Vasco jogar recuado e esperar o Botafogo aqui. Não. Mas o Vasco precisa estar muito compactado. Principalmente, usar muito da função defensiva de Emerson Rodrigues de um lado e de Pomita de outro. Se a gente não tiver bem compactado para tirar esse espaço aqui da equipe do Botafogo, a gente vai ter muita dificuldade. Com Payet e Verratti, que já são jogadores que não participam muito da fase defensiva, esses extremas do Vasco vão precisar toda hora encaixar ali até para formar a linha de 5 ali atrás com o extrema descendo no lado que estiver a bola. Como assim? A bola está no lado esquerdo do Vasco, o Vasco tem que fazer uma linha de 5 com Pomita, João Vitor, Léo e Maicon, Piton e o Emerson Rodrigues descendo aqui. Porque se o Botafogo empurra uma linha de 4 aqui na última linha do Vasco, não pode ficar 4 contra 4. Tem que ser uma linha de 5. Até porque se um dos jogadores desses sair para quebrar a linha a partir da hora que tiver um passe ruim, o Vasco continuar com 4 contra 4 ali, marcando essa equipe do Botafogo. Então, torcedor, o que eu quis trazer para você hoje aqui, basicamente é isso. Como dentro de um modelo de jogo, as execuções diante daquilo que o Vasco tem, que o Botafogo tem, é diferente. O Botafogo joga no 4-2-3-1 com um modelo. O Vasco joga no 4-2-3-1 com outro modelo. E esse papo é bastante interessante. Por que eu quis tocar hoje? Porque não interessa o modelo e o esquema. O que interessa é como ele é executado, quais os jogadores que você tem para executar e, principalmente, com quantos jogadores você consegue chegar na fase ofensiva e quantos jogadores você consegue ter na sua fase defensiva para proteger a sua meta. Beleza, galera? Gostou desse conteúdo? Gostou desse faísca? Vou pedir um favor que não custa absolutamente nada. Dedão no like aí. Por favor, antes de fechar o vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário. Gostou dessa resenha? Não gostou? Todo mundo que está me assistindo aqui tem pelo menos um grupo de Vasco. Compartilha com seus grupos de Vasco. Vamos trocar essa ideia aí. E aqui embaixo, tenho certeza que vai ter gente que vai escrever: Jean, eu gosto mais mesmo é do 4-4-2. Aquele 2, Bebeto e Romário, que todo torcedor brasileiro aprendeu a amar na década de 90 e não sai mais de cabeça. Beleza, galera? Programação extensa hoje no Atenção Vascaínos. Amanhã tem um Acorda, Bom Dia Gigante, tradicional live de segunda-feira, enfim. Programação recheada para você aqui na plataforma Atenção Vascaíno. Abraço, galera! Todo dia no Supermercado Boa Sorte tem promoção para você. Tem a segunda da limpeza, a terça do hortifruti, quarta da carne, quinta do laticínio, sexta da feijoada e no sábado e domingo o especial do churrasco. Qualidade, atendimento e melhor preço para você. Supermercado Boa Sorte com 2 filiais. Uma em Jaconé, Avenida Beira-Mar, sem número, Rua 96AC. E a outra na Estrada da Praia Seca, 12.080, Praia Seca, Saquarema. Supermercado Boa Sorte em tudo. Boa sorte na vida. Para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!